Fala, gente. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui um exemplo de um exercício de teorema do resto para vocês estudarem, né? Darem uma olhadinha nele e assim resolver os exercícios que eu pedi lá no plano de aula, tá bom? Não fiquem sem fazer os exercícios que eu pedi, tudo bem? Bom, gente, então é o seguinte, aqui eu coloquei um exemplo de dois polinômios, um polinômio do segundo grau, né? Olha o expoente aqui em cima do x, expoente 2. E aqui eu coloquei um polinômio do primeiro grau, né? X menos 2, polinômiozinho aí do primeiro grau, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora então? Nós vamos fazer a divisão desse polinômio p de x por este polinômio x menos 2, tá? E aí, galera, toda vez que o exercício, a situação problema, ela pede para vocês apenas qual é o valor do resto da divisão, nós podemos assim utilizar o teorema do resto, né? Ou seja, quando a gente faz a divisão de um polinômio por outro, assim como numa conta de dividir, nós temos lá o resultado da divisão, que é o chamado quociente, né? E também nós temos o resto da divisão. Existem ocasiões de continhas de dividir que não são exatas, né? Quando nós dividimos um polinômio pelo outro, isso também pode acontecer, né? Nós temos lá o quociente, que é o resultado da divisão, e também nós temos o resto da divisão. Agora, quando nós temos uma situação problema que ele só pede o valor do resto da divisão, então nós podemos utilizar o teorema do resto, em vez de fazer toda aquela continha de método da chave, né, de divisão que a gente fez, que a gente viu aí em outras aulas. Tudo bem? Bom, o teorema do resto ele é bem simples, tá? Primeiro nós temos que fazer o seguinte. Olha aqui o meu polinômio divisor, né? O x menos 2 é o polinômio que vai dividir este p de x. Então eu vou no meu polinômio divisor e encontro a raiz dele. Né? O que é a raiz do polinômio? É o que zera aquele polinômio, né? Ou seja, que número eu colocaria no lugar deste x para resolver esta expressão ou fazer menos 2, né? Que daria 0. Quando é simples assim, a gente consegue imaginar que número a gente pode colocar aqui no lugar do x. Mas nem sempre isso é possível. Então eu recomendo que vocês transformem este polinômio divisor em uma equação do primeiro grau, igualando o meu segundo membro a 0, tá? Que aí fica esse padrão, né? Toda vez, então, eu vou utilizar esse método e aí eu vou conseguir ficar sem problemas, né? Na hora de ter um polinômio um pouquinho mais complexo. Então, equação do primeiro grau, encontrar o valor dessa raiz, né? Seria isolar a variável x. Nessas condições, o meu menos 2 tem que passar para o outro lado, fazendo uma troca de operação, não é? Então, o menos 2 ele subtrai do lado esquerdo do igual, ele passa para o outro lado somando, que seria a operação contrária. Bom, galera, encontramos a raiz desse polinômio. Eu acho que a gente já tinha a noção do que era mais 2, né? É o que zera o meu polinômio. E a gente vem então com a raiz do polinômio divisor e substitui no valor de x aqui no meu polinômio p de x, né? No caso, nós vamos calcular então o nosso p de 2, né? No lugar do nosso xzinho, aqui, aqui e aqui, nós vamos substituir pelo número 2. Tudo bem? Então, vamos fazer esse processo, tá? Então aqui fica, vamos lá, fica p de x. P de x é igual a 2, substituindo o meu x por 2, então vai ficar entre parênteses, podemos colocar aqui um parêntese, 2 ao quadrado menos 3 vezes 2 mais 2. Tudo bem? Então, fizemos a substituição. Vamos lá, segunda linha aqui, né? Então aqui eu já posso, no lugar desse x, já posso colocar então o 2, né? Ficaria p de 2 igual a 2 vezes 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, então fica 4, menos 3 vezes 2, 3 vezes 2 fica 6. Número negativo com número positivo, resultado negativo.
Não pode esquecer do nosso companheiro 2 lá no final da nossa continha, tudo bem? Então tá, vamos lá. Terceira linha de conta. P de 2 é igual... O que nós temos aqui? Continha de vezes, uma de menos e uma de mais. Qual que é a prioridade que a gente sempre coloca em uma expressão quando tem essas operações? Então a gente resolve primeiro sempre a conta de multiplicação, né? Deixa essas outras contas aqui para depois, primeira de vezes. 2 vezes 4 costuma dar 8, né, galera? Então vai ficar 8 menos 6 mais 2. Então, P de 2 é igual a... E aí aqui você pode fazer, juntar o 8 positivo com o 2 positivo, subtrair do menos 6 no final, né? Só que tem muita gente que prefere fazer direto, e isso daí é sua escolha, tá? Tem gente que faz assim, ó. 8 menos 6 dá 2. E resultado desse 2 com esse 2, então ficaria, juntando esses dois dá 2, né? 2 com 2, então ficaria... Pronto. P de 2 igual a 4. Então, galerinha, o que significa? Significa que o resto da divisão deste polinômio P de x por este daqui menor, x menos 2, é igual a 4. Tudo bem? Então, é isso aí. Tchau, tchau.